a nossa transmissão da aula, né, como sair da quarta camada em apenas um dia. E é evidente que para a gente poder começar a falar desse assunto, né, a gente vai precisar, em primeiro lugar, entender diretamente o que se trata esse assunto das camadas, né? E depois, mais particularmente, que diabos é a quarta camada, para você ver também se você quer sair da quarta camada ou não. E, né, se tem jeito de fazer com que você saia dessa quarta camada, que é uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração para você, né, que você saia o quanto antes dessa quarta camada, né, que você consiga fazer isso rapidamente, tá bom, pessoal? Então, a gente precisa de alguns esclarecimentos prévios, né, que o esclarecimento prévio não é que a gente vai ficar enrolando aqui, não. O esclarecimento prévio faz parte do conteúdo da nossa aula, né? Então, uma boa parte do conteúdo da nossa aula é praticamente esclarecimento. Vocês vão ver que vocês vão começar a se familiarizar melhor com o termo, vocês vão tomar conhecimento melhor aí desse assunto tão importante para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque as camadas, né, da personalidade humana são um conceito criado pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, ali já no final da década de 80, no qual ele apresenta, né, em alguns dos seus cursos, né, em algumas aulas que ele dava já esse conceito, que depois viram uma apostila, né, uma apostila que a gente consegue achar em PDF na internet. Se você olhar lá nessa apostila do professor Olavo de Carvalho, você verá que são 12 as camadas da personalidade humana. E a gente eu resolvi, né, falar da quarta camada da personalidade humana, porque é uma camada decisiva, né? Então é uma camada própria das crianças, e se você não supera a quarta camada, você fica preso ainda na vida infantil, tá bom? Então, em primeiro lugar, rapidamente, né, claro que os meus alunos, né, antigos e os meus novos alunos do curso para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos vão estar muito mais familiarizados com esse assunto, né? Porque lá no curso eu trato de forma extensa desse fenômeno, dessa realidade que é o amadurecimento da personalidade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender rapidamente o que é a personalidade humana. A personalidade humana, ela é aquela entidade, aquela instância, aquele domínio da sua pessoa que é absolutamente particular, tá? Então, nós sabemos que o ser humano, ele tem coisas que são comuns, né, aos demais seres humanos. Então, por exemplo, a forma do corpo é mais ou menos comum a outros seres humanos, né? Então, o que te acontece, se acontece a um grupo, né, uma coletividade, isso é comum também, não é verdade? Então, por exemplo, né, os grandes desastres, eles acontecem comumente, né, àquela comunidade que vive naquela região, ou então, né, as grandes alegrias, os grandes benefícios que às vezes um departamento da empresa recebe, os funcionários todos receberão de modo mais ou menos igualitário, dependendo de qual seja a natureza daquela companhia, daquela empresa, né? Agora, o modo através do qual você articula isso na tua história, o modo através do qual você individualiza isso na tua história é uma ação da tua psique. E quando a tua psique, ela organiza isso dentro da tua história de um modo absolutamente pessoal, de um modo absolutamente íntimo, você vai, então, tendo aquilo que a gente chama de personalidade. É por isso que se costuma dizer que uma pessoa, né, que seja muito diferenciada, uma pessoa que tem suas ideias próprias, uma pessoa que não se deixa arrastar pela multidão, a gente não diz essa pessoa assim, nossa, esse cara tem muita personalidade, nossa, essa mulher tem muita personalidade. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte, olha, eu reconheço nesse indivíduo, né, eu reconheço nesse indivíduo algo extremamente particular. Ele não se deixa conduzir pela massa, ele não se deixa conduzir pelo grupo, ele tem, por assim dizer, as suas ideias próprias, ele pensa, né, com a própria cabeça, o que eu acho uma besteira, mas eu estou falando aqui como é que o homem vulgar pensa, né, diz sobre a personalidade. Bem, o homem vulgar diz sobre a personalidade desse modo e tem um grau de razão muito profundo, né? Muitíssimo profundo. A personalidade, ela é exatamente isso, ela é exatamente esse domínio, essa instância da tua pessoa propriamente pessoal, propriamente individual, né? Aquilo que só você tem e ninguém mais, né? Isso é função da tua psique, tá? Da tua psique. É claro que lá no curso também para psicólogos eu defino melhor o que é a psique, né? A psique, ela não fica sendo por assim dizer, essa massa, né, um conceito arbitrário, um conceito fantasioso. Não, a psique lá no curso para psicólogos ela foi bem definida, foi bem destrinchada, né, eu separo ali a psique em 7 fenômenos, mas essa é outra história. Agora aqui a gente não precisa de nada disso para poder entender direitinho as camadas, né, e entender como a gente passa da quarta camada para as camadas seguintes. Então, a gente já entendeu que a personalidade, se eu te perguntar agora, fosse
uma questão de prova. O que é a personalidade? Bem, a personalidade é aquela instância da pessoa absolutamente particular, né? É aquilo que você tem de mais pessoal e a gente tem aquilo de mais pessoal através da nossa história. Porque eu já falei mais de uma vez e não me canso de repetir que a substância da vida humana, né, é a narrativa, tá? Isso aqui é outra coisa que é um conceito que a gente tem que ter claro na nossa cabeça, né? Ao passo que a substância, a gente pode entender isso de modo muito vulgar, né? Muito simples, muito corriqueiro. Quer dizer, a substância, né, dessa taça, a gente pode falar, né, que é o vidro, por exemplo, né? Não estaria absolutamente preciso, mas a gente conseguiria se entender muito bem. Quando eu pergunto qual que é a substância, né, da minha carteira que está ali, você pode falar, é o couro, né? Então, o couro, a substância, tem uma das formas de imaginar, não é a única, né, nem a mais precisa. Mas, quando eu falo qual é a substância da vida humana, quando eu pergunto sobre a substância da vida humana, a gente já pode entender que a substância da vida humana é a narrativa, é a história, né? A história que nós estamos contando, ok? E quem conta essa história é justamente esse domíniozinho chamado psique, né? Então, a caneta, né, por assim dizer, é aquele domínio, é aquela realidade que faz com que as ideias de um autor se materializem no papel, se materializem no caderno, né? Então, a psique é como se fosse essa caneta que faz a interface entre o mundo e a história do indivíduo. É como se fosse essa caneta que pega essa linha e vai costurando na nossa pessoa. Bem, esse bordado específico da realidade da nossa pessoa, né? Esse bordado específico, né, que faz um desenho, que faz uma trama na nossa pessoa, a gente chama propriamente de personalidade. É como se fosse a impressão digital da nossa pessoa. Não tem duas impressões digitais iguais, né? Não tem duas personalidades iguais nesse mundo. O que a gente precisa entender, e aqui é fundamental para a gente entender esse assunto, né, já a partir de agora, é o seguinte. A pessoa, né, o ser humano, tem motivações distintas, né? Então, as motivações são distintas do ser humano a depender da sua etapa de desenvolvimento nessa vida, tá? Então, um sujeito, né, bem pequenininho, né, um bebezinho, ele tem uma certa motivação que sequer é consciente, a motivação dele simplesmente é existir, é permanecer, é ter uma unidade corporal, isso já basta, né, isso já o inscreve, né, nessa possibilidade de viver uma vida humana. Chegando, né, um pouco mais para depois do desenvolvimento, então uma criança que já tem um corpinho, ele passa a aprender tudo, né? Então ele começa a querer aprender e tudo que ele quer é aprender. Depois que passa dessa necessidade de aprendizado, né, dessa motivação do aprendizado, então a gente entra propriamente na quarta camada. A gente pode entender a quarta camada também como uma quarta motivação, né? Uma motivação específica do ser humano, uma motivação específica do sujeito, né? E a gente pode já começar a entender o seguinte, olha, existe uma acepção moral, né, nas motivações, então a quarta motivação, ela é melhor do que a terceira motivação, que é melhor do que a segunda, né? E assim por diante. Logo, a quinta motivação, ela é melhor do que a quarta, né? E a sexta é melhor do que a quinta, e assim por diante, até chegar na 12ª motivação. Por isso que é fundamental a gente compreender, né, essa camada, né? Uma camada que muitas pessoas, né, no meu parecer, no meu diagnóstico, né, é um diagnóstico que eu compartilho, claro, né, a primeira vez que eu prestei atenção nisso é evidente, né, que foi através dos olhos do professor Olavo de Carvalho, que é o criador dessa teoria, e quando ele fala que, veja, o Brasil, né, o homem brasileiro, a mulher brasileira está preso na quarta camada, né, está ali sob o império da quarta motivação, ele acerta monstruosamente, né, ele acerta na mosca. Por quê? Porque quando a gente olha, né, para uma pessoa, e você pode notar que existe algo disso em você também, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê que uma grande parte das motivações dessa pessoa, que uma grande parte das motivações desse sujeito, né, é um certo tipo de reconhecimento, né? É um reconhecimento dos seus atos, é um reconhecimento, sobretudo, dos seus afetos, é uma necessidade fenomenal, uma necessidade aguda, uma necessidade alucinante, né, de ser reconhecido, de reconhecimento, né? Isso é uma das coisas que mais marca a psicologia coletiva, né, a psicologia do cidadão brasileiro, né? Então, uma exaltação, uma exasperação afetiva monstruosa, né, como se vê em pouquíssimos, tem correlato em pouquíssimos países, em pouquíssimos povos, né, do Ocidente. Então, quando a gente olha para um cidadão médio brasileiro, né, e a gente aqui, muitas pessoas aqui já se incluíram, né, ou por um preciso momento estão aí nessa camada, né, que é a quarta camada, a gente vai olhar e vai ver o seguinte, olha, tudo dói,
tudo é uma ferida, tudo é uma chaga aberta. Nossa mãe, nunca vemos um povo tão dolorido, né? Um povo, né, no qual tudo dói. Um olhar feio dói. Uma palavra um pouco, dita de um modo um pouco mais transversal dói, né? Eu já citei esse exemplo, né? De uma moça que tinha estacionado o carro na calçada e ela perguntou para uma outra moça, no caso a minha paciente, ela perguntou para uma outra moça, senhora, eu estou aqui, eu tô atrapalhando, né? Eu estou atrapalhando. E aí minha paciente respondeu, olha, a senhora está atrapalhando. Aquela que tinha perguntado se estava atrapalhando, porque tinha estacionado o carro na calçada, atrapalhando a passagem, ficou completamente ofendida, se sentiu magoada, achou que era um ultraje, achou que era uma afronta dessa minha paciente, né? Pelo simples fato que minha paciente falou a verdade, de modo educado, inclusive, que é uma pessoa muito delicada, muito distinta, né? Uma pessoa que está lutando para perder essa infantilidade, esse infantilismo, né? Que permeiam o imaginário e a atuação nacional. Então, ao minha paciente dizer, veja, a senhora está atrapalhando sim, né? Essa moça, né, a motorista que havia estacionado há pouco o carro, se sentiu ofendidíssima na sua dignidade, no seu, né, direito de atrapalhar a vida dos outros e que ninguém pode achar ruim aquilo, ninguém pode de fato, né, falar, olha senhora, a senhora está aqui objetivamente atrapalhando o transcurso dos transeuntes, nossa, por favor, né, recolha o seu carro ali para o estacionamento, né, vai um pouquinho mais, não, mas eu vou só pagar ali, eu sei, a senhora vai só pagar, mas é um problema seu, não é um problema meu e está me atrapalhando, veja, não precisa nem dizer assim, é um problema seu, não é um problema meu, não, mesmo que diga com educação, a gente vai ter, muitas pessoas vão ter a dificuldade, né, de entender que, aqui está um dos pontos centrais da quarta camada, que o mundo não gira ao redor dos seus afetos em formação, né? O mundo não gira ao redor desse domínio interior, que é um desejo, e aqui está um ponto que a gente precisa investigar e precisa começar, desse desejo profundo, né, desse desejo quase patológico de receber validação através do olhar do outro, de receber isso que vulgarmente a gente chama de afeto, né? Então, por exemplo, né, outro exemplo que é fundamental, fantástico para a gente poder entender essas motivações da quarta camada, né, da sua personalidade, é a seguinte, você, por exemplo, né, diz lá para a moça que trabalha na sua casa que você não gosta da batata muito assada, então que ela pudesse deixar essa batata um pouco, né, menos tempo no forno, porque você não gosta daquela casquinha que fica crocante embaixo, o seu marido também não gosta, seus filhos também não gostam. E aí a pessoa que trabalha na sua casa recebe isso de modo muito, enfim, sensível, né, muito sentimental, a pessoa já começa a achar que você não gosta mais dela, a pessoa já começa a achar que você vai demiti-la, a moça que trabalha na sua casa, então, antes de tudo, já fala, mas eu sou muito gente para ser humilhada desse jeito. Quem nunca ouviu esse tipo de discurso alucinado, tresloucado, né? Uma coisa de uma autocentralidade, uma arrogância monstruosa, né? Então a pessoa, não, eu sou muito gente para ser humilhada assim, quem você pensa que é para dizer? A pessoa, né, se dói, se fere, porque você falou algo absolutamente objetivo, né? Então, a moça que trabalha na sua casa, ela está ali, no final das contas, né, para poder atender as demandas daquela casa do modo mais orgânico, do modo, né, mais fisiológico, por assim dizer, do modo que mais vai agradar aos demais, que mais vai servir aos demais. Mas quando você faz uma solicitação simples como essa, aquele sujeito que está preso na quarta camada já pensa, em primeiro lugar, o seguinte: fulano não gosta de mim. Fulano, isso é pessoal, é implicância, né? Qual é a diferença que tem entre a batatinha queimada ou a batatinha menos queimada? Qual que é a diferença? Isso é só para implicar, né? Isso é só porque eu sou, essa frase, né? É só porque eu sou, sei lá, homem, é só porque eu sou mulher, é só porque eu sou pobre, essa frase é só porque eu sou, né? Você pode ter certeza, isso é frase de quarta camada, né? Então, quando essa frase está permeando a sua cabeça, saiba, você ainda tem uma demanda absoluta pela validação de quem está por fora de você, quem está de fora, né? Você tem uma demanda absoluta que as pessoas, a todo instante, né, ao te cobrar algo, precisem validar os seus afetos. Isso é justamente a receita para que ninguém amadureça. Preste atenção, quando alguém te faz uma solicitação, quando alguém te demanda alguma coisa, né, te faz um pedido objetivo, por gentileza, né, chegue mais cedo amanhã, a pessoa não está em regra, né, a pessoa em geral, né, o patrão, o empregado, o marido, né, a pessoa está ali precisando de alguma coisa objetiva mesmo, a pessoa precisa de fato que você chegue mais cedo, a pessoa precisa de fato que a batata não esteja tão queimada, a pessoa precisa de fato, e por aí vai, né, então
Antes de reclamar, né, a pessoa deveria se examinar. Por quê? Porque um adulto, né, um homem adulto, uma mulher adulta, né, que já estão atingindo a vida adulta, deveriam ter já enraizados em si essa capacidade de olhar de modo bastante objetivo a vida, né? Veja, quando eu falo objetivo, eu não falo racional. Vocês não vão me escutar falar dessa palavra racional quase nunca, né? Porque eu não acredito muito na racionalidade, no sentido de estar na dianteira da conduta humana. Me parece que tem várias outras coisas muitíssimo mais poderosas para te instalar justamente na vida humana do que a racionalidade. Por exemplo, a própria afetividade, né? A própria percepção sensível, o intelecto, são coisas muito mais profundas do que a racionalidade. Então, aqui eu não estou dizendo que você precisa, né, separar tudo, tintim por tintim, pensamento lógico, não precisa disso realmente, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tome cuidado, pense antes, né, se você não está com esse buraco, essa demanda absurda, tá? E essa demanda, ela vem justamente, né, de um lugar, né? Essa demanda, ela vem propriamente daquela afetividade que não foi bem formada ainda, né? Então, uma pessoa que ainda tem dúvidas, né, sobre se é amada, uma pessoa que tem dúvidas sobre tudo, se é capaz de amar, né, uma pessoa que está a todo instante, né, duvidando, né, dessa sua história, né, uma história que, né, que não o ensinou a amar, uma história de alguém que não amou direito, vai fazer com que o sujeito tenha justamente essa instabilidade na sua forma afetiva, tá? Então, o mais normal, o mais natural, né, seria que um homem ou uma mulher, né, experimentassem ali na sua fase de desenvolvimento infantil, desenvolvimento juvenil, um certo tipo de amor quase incondicional que vem da sua estrutura familiar, vem do seu pai, vem da sua mãe, né, se a pessoa tem pai, mas às vezes mesmo os órfãos, né, que não tem pai, não tem mãe, né, eles deveriam sentir, né, deveriam ter percebido ali na sua infância, deveriam ter percebido ali na sua juventude essa capacidade de amar. Agora, tem um detalhe na cultura nacional que não é um detalhe absolutamente, né? Quando a gente olha para adultos se relacionando com crianças, a gente vê pouquíssimos adultos com uma disposição verdadeira de sacrifício, uma disposição verdadeira de amor, né? Uma disposição que transcende aquela irritação momentânea dos adultos. É um show de horrores quando a gente vê uma sala de aula, né? E às vezes a gente vê aquelas professoras, às vezes muito boazinhas e tal, mas se botando na mesma posição, muitas vezes, da criança, querendo discutir de igual para igual, né? Isso aí tem uma raiz histórica, sobretudo no nosso país, né? Quer dizer, a pedagogia freiriana, a pedagogia do Paulo Freire, né? A pedagogia do oprimido, fez isso de certo modo, botou isso na cabeça de um monte de professor, no qual o professor, ele não está ali para ensinar, ele está ali para facilitar o aprendizado. O professor, ele não está ali como um mestre, mas como um problematizador de questões, como apenas um a mais, né, que vai aprender e ensinar ao mesmo tempo para a criança, para os seus alunos. Olha, veja só, presta atenção, isso que parece algo muitíssimo, né, muitíssimo humano, né? Isso parece algo muitíssimo proveitoso. Isso é devastador, porque toda relação humana pede hierarquia, pede posicionamento. Veja, quando você sai do teu patamar de autoridade, quando você sai da tua função, você está defraudando o consumidor, você está defraudando o seu cliente, você está defraudando aquele que está se relacionando com você, poxa, né? Ora, se você está ali com uma criança, seria devastador se você se botasse na mesma posição daquela criança. Você está ali para ensinar, você está ali para suportar, você está ali para sustentar a ignorância daquele serzinho e conduzi-la das trevas à luz, né? Da ignorância à sabedoria, né? Do medo à segurança. Porra, isso é uma coisa muito óbvia, mas, né, com essa ideia, com essa ideologia freiriana, essa pedagogia do oprimido, que você talvez nem saiba, mas entrou em todos os colégios e muitas vezes você já ouviu isso e gostou desse discurso porque estava absolutamente inocente sobre essa temática, sobre essa ideologia, sobre essa discussão. Claro, tem certas coisas que a gente ouve, a gente nem discorda mais, a gente ouve e fala, pô, isso é muito bom. Pô, é claro que é bom, né? É claro que é bom o professor estar ali na mesma posição do aluno, a coisa parece mais humana. Não há nada mais criminoso do que isso em educação. Olha, um pai ou um professor que se rebaixa e se põe na mesma posição do seu aluno, que tem menos idade, que tem menos história, que tem menos personalidade. Um pai ou um professor que faz isso, faz duas coisas. Em primeiro lugar, se enfraquece a si mesmo, se infantiliza a si mesmo. Em segundo lugar, não conduz o seu aluno a lugar nenhum, a parte
Mas é claro, o aluno, né, a criança, o adolescente, o jovem, né, ou qualquer um que esteja numa posição de aprender, ele precisa se relacionar com um mestre que saiba mais, que seja mais, que possa mais. Do contrário, o que acontece? Me responde você. Entra propriamente uma percepção, um sentimento naquele que está aprendendo, né, de desorientação e medo. Porque veja, se o mestre, ou seja, aquela figura que deveria me conduzir, aquela figura que deveria me ensinar, ele é fraco, ele não pode nada, né? Se ele não está aqui para isso, ele está aqui para facilitar, para juntos pensarmos na solução de um problema, o que você acha que vai acontecer na cabeça dessa criança, na cabeça desse adolescente, né? O que você acha que aconteceu na tua cabeça se você foi educado assim, né? Aquele que é submetido a esse tipo de pedagogia, né, uma pedagogia intelectual e afetiva, ele fica rigorosamente desorientado. Ele começa a ter medo de tudo e de todos. Por quê? Porque ele não tem aquela figura, aquela imagem, né, a qual ele possa ir, né, e pedir ajuda. Ele não tem esse elemento de estabilidade, tanto cognitiva no segundo momento, quanto afetiva no primeiro momento. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa, de cara, a gente precisa aprender. Né? A gente tem que quebrar essa ideia monstruosa de que a educação se faz colocando-se no mesmo nível daquele que a gente está ensinando. Isso é muito errado, isso é muito triste. Né? Isso não traz, definitivamente não traz bons resultados. Né? Os resultados pedagógicos do nosso sistema de ensino, né, não tem nada que ver com a falta de dinheiro. Isso é uma mania que as pessoas têm, né, que falam, repetem essa cantilena, essa ladainha há anos. Nunca se investiu tanto em educação quanto nos últimos anos. Pô, a quantidade de escolas, de colégios, né, de brisolões aqui no Rio de Janeiro, né, de contratações que foram feitas, é monstruoso, é uma verba enorme investida em educação. E os resultados são pífios, são ridículos. Se você faz uma comparação, né, de PIB, né, porcentagem do PIB investido e resultado pedagógico, o Brasil ele perde miseravelmente, é o ridículo, né? Não é o país que menos investe, pelo contrário, o país investe em educação financeiramente, o problema não está nisso, o problema está em saber qual é a função, qual é o papel do mestre. Quando essa pergunta não está feita e quando a resposta que se dá ela é equivocada, a gente cria uma legião de pessoas imaturas, porque a primeira função da educação não é a cognitiva, mas é construir a personalidade do indivíduo, é ajudar o indivíduo, né, a fortalecer a sua psique e a construir, a ganhar posse de uma personalidade verdadeiramente madura e ativa. Então, quando a educação não visa a construção de uma personalidade madura, ela necessariamente vai falhar, e vai falhar miseravelmente, é o que a gente vê à torta e à direita. Esse é um dos motivos pelos quais, né, o Brasil está preso nisso que é a quarta motivação, a quarta camada, que é essa camada de a todo instante precisar, né, de validação, precisar, né, de um afetozinho que vai lá, né, e tal. Então isso é terrível. Um outro motivo, né, e eu trabalho mais esse motivo lá no curso, é o seguinte, olha, e aqui que já está o ponto mais central da nossa conversa de hoje, né, que é como passar, né, como atravessar a quarta camada em apenas um dia. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, quando a gente sai da quarta camada, a gente vai para outra camada que, né, vai ser a quinta camada, mas pode ser a quinta camada rápida, a gente pode passar rapidamente pela quinta camada, pode já se instalar, né, na sexta camada. O que acontece é o seguinte, né, e aqui é um ponto fundamental. A quarta camada é uma camada de domínio, né? É uma camada de domínio. O sujeito que está instalado na quarta camada, ele tem o domínio de algum modo, né, da sua vida. Por quê? Porque a quarta camada ela diz respeito, né? Aquelas motivações são motivações interiores, diz respeito ao seu próprio universo. Bem, voltamos aqui agora então com a segunda parte da aula sobre a quarta camada, né? Como ser a quarta camada em um dia. Você já deve ter assistido a primeira parte, então aqui agora vamos amarrar alguns conceitos, tá bom? E vamos recapitular alguns outros para que a gente possa entrar então na terapêutica, né? Ou seja, como sair da quarta camada. Até então a gente estava explicando o assunto da quarta camada. Qual que é a motivação que rege o sujeito que está presente na quarta camada? Então, uma das motivações ou a motivação central do sujeito que está na quarta camada é dar o contorno dos seus afetos, dar o contorno afetivo. Então veja, o sujeito, né, é uma criancinha, né, e está aprendendo. A motivação do sujeito anterior à quarta camada é aprender. Esse sujeito, ele quer aprender, ele quer entender como funciona o mundo externo. Aí você pode pensar assim, Ítalo,
mas eu sou velho, né? Eu já sou um adulto e eu também gosto de aprender, eu adoro aprender. Eu acho que até a minha motivação central é aprender, é o aprendizado. Olha, presta atenção, não é bem isso, né? Um adulto que aprende, um adulto que está na faculdade, um adulto que está fazendo um curso, de repente, imagina só que você quer aprender agora as técnicas da edição de vídeo. Então você vai se matricular num curso, você vai procurar, né, uma escola, né, que pode te ensinar os elementos da edição de vídeo, ou você vai baixar um tutorial na internet para aprender isso, mas a sua motivação central não é exatamente o aprendizado. A sua motivação é outra, de outra natureza. Por exemplo, né, você passar o seu tempo, ou então, né, em se envolver em um hobby que vai te dar algum gosto, alguma satisfação, ou, né, o mais provável é que você aprenda isso aí para, né, juntar no teu currículo, para que você aprenda mesmo a fazer alguma coisa que possa aumentar a tua chance de concorrer ao emprego ou de melhorar o emprego que você está. Entende a diferença? Quer dizer, a motivação de uma criancinha, veja, a motivação anterior à motivação de quarta camada, ou seja, a motivação da terceira camada, né, é aprender por aprender. A criança, né, uma criancinha que está na terceira camada, ela aprende para quê? Ela aprende porque ela precisa se organizar no mundo. Ela precisa se orientar no mundo. Essa é a motivação do sujeito que está na terceira camada. Então veja, uma vez que o sujeito já aprendeu os contornos do mundo, né, ou seja, o sujeito ele aprendeu como funciona mais ou menos, né, a distância entre ele e o mundo, como é que funciona a coisinha, como, né, ele encaixa lá o triangulinho no triangulinho, né, e não o triangulinho no quadradinho, aqueles brinquedos de criança, né? Quando ele aprende a fazer esse tipo de cálculo, ele começa então a precisar de um novo contorno. Ele começa a precisar dar os contornos da sua afetividade, os seus contornos interiores. Então veja bem, a criancinha, ela aprende mais ou menos como funciona a organização do mundo externo. É por isso que ela pergunta tanto para papai e para mamãe, né? Papai, por quê? Mamãe, por quê? É a fase dos porquês, né? A fase dos porquês. Depois disso, quando a criança estabiliza esse processo de aprendizado, ela começa a fazer um cálculo de quanto vale, entre aspas, né, o seu mundo interior. Ele começa a fazer um cálculo afetivo. E quando eu falo cálculo aqui, veja, não é bem um cálculo matemático, é uma apropriação só desse termo. Então, quando a pessoa entra na quarta camada, a motivação dela, a motivação central dela é saber se ela é amada ou não. A motivação central dessa pessoa é saber o quanto ela pode receber de afeto do mundo exterior e estabilizar essa sua afetividade. Então, por exemplo, é por isso que a gente diz, né? Eu sei que vocês brincam aí como se fosse quase uma ofensa, né? Ah, você é um quarta camada. O que significa isso? Quando a gente brinca assim, ou quando vocês brincam assim, o que vocês estão querendo dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha, importa para essa pessoa, importa pouco, né? Se ela está sendo uma pessoa útil, se ela está sendo de fato uma pessoa que serve aos outros. O que essa pessoa de fato está procurando nas relações é, veja bem, aqui é o pulo do gato, saber qual é o tamanho do seu mundo interior. E como é que ela faz isso? Ela faz isso através da validação de um outro. Então, quando, por exemplo, né, é o velho exemplo que é bom a gente, né, fixar na nossa cabeça, o velho exemplo de quando você pede, por exemplo, para um funcionário seu que ele entregue um relatório, né? Olha, o Pedro, você pode me entregar esse relatório aqui até as 3 da tarde? Uma pessoa de quarta camada já, isso vai bater nele de um certo modo, vai bater nele assim, mas será que o meu chefe gosta de mim, né? Mas será que eu não estou sendo útil, né, nesse trabalho? Mas será que eu vou ser mandado embora? É assim que bate. Veja, ele não está olhando para a utilidade do seu trabalho. Ele não está olhando para a demanda objetiva do seu chefe. Ele está olhando, né, para quê? Para o seu mundo interior. Ele está sempre pensando assim, será que o meu chefe gosta de mim? Será que meu chefe vai me manter nessa posição? Será, né, que eu sou uma pessoa bacana aqui no... É assim que ele está pensando. Ele está sempre pensando em termos de cálculo, ele está tentando fechar o contorno do seu mundo interior. E assim, esse exemplo ele pode crescer para vários outros domínios, né, de relação, né, por exemplo, numa relação de mãe e filho, por exemplo, né, quando um filho, né, fala para uma mãe, mamãe, eu não gosto mais de você. Em algumas mães isso bate de um jeito muito torto, né? Objetivamente, o que a mãe tem que perceber? A mãe tem que perceber o seguinte, olha, meu filho deve estar com fome, o meu filho deve estar irritado, o meu filho, né, deve estar precisando de alguma outra coisa, sei lá. A mãe tem que olhar para essa demanda do filho, mamãe, eu não gosto mais de você, ela tem que olhar para isso de um modo mais objetivo. Veja, a mãe, ela é mais velha, a mãe já tem seus 20, 30, 40 anos, sei lá, né? A coisa não era para bater nela de tal modo a desmontá-la. E a gente vê que isso acontece com muitas pessoas. Quer dizer, mesmo numa relação dessa que, obviamente, né, nessa relação de mãe e filho, existe um abismo, existe uma grande distância. Existe uma distância intelectual, existe uma grande distância de formação afetiva. Quer dizer, uma mãe deveria ser muito mais madura que uma criancinha de 7, 8 anos. Uma mãe ou um pai deveria ser muito mais, né, inteligente que uma criancinha de 7, 8 anos. No entanto,
Se a motivação dessa mãe e desse pai ainda é uma motivação de quarta camada, como é que isso vai bater no peito desse pai e dessa mãe quando ele ouvir, né, que mamãe, eu não gosto mais de você, papai, eu não gosto mais de você. Como é que isso vai bater nele? Ele vai bater do seguinte modo: o pai ou a mãe vai fazer rapidamente um cálculo. Nossa, meu filho não gosta de mim. Será que eu errei? O que será que eu estou fazendo de mal? Veja, bate, né, essa informação bate no peito de alguém que está preso ainda na quarta camada, desse modo, do modo a formar o afeto, do modo a formar ainda o contorno. Veja, uma pessoa que está presa na quarta camada, já é um adulto, ele ainda tem domínios afetivos mal formados. Ele ainda tem lacunas no seu peito. É como se ele ainda precisasse receber aquela cota de amor estabilizante, né? Como, né, o sujeito provavelmente não recebeu isso na infância do seu pai, da sua mãe ou daqueles que cuidavam dele, ele cresce com esse buraco, ele cresce com essa lacuna. E aí tudo que ele recebe, ou quase tudo que ele recebe, entra no seu peito, né? Entra através, né, claro, do seu ouvido, dos seus olhos, né, entra nele, procurando um lugar para tapar um buraco no seu peito. Veja, nem todo mundo deveria ser assim. E muita gente está pensando assim: Ítalo, mas não é assim mesmo que a coisa funciona? Olha, se um filho meu me fala que não gosta de mim, você quer que eu pense o quê? Você quer que eu sinta o quê? O que eu quero que você sinta? Eu quero que você se ponha no seu lugar de pai e de mãe. É isso que eu quero que você faça, né? Porque o normal para um adulto não é receber essa informação entrar nele e procurar um lugar lá no peito para tapar um buraco, que é um buraco que ele já carrega já há muitos anos. Não. Deveria entrar no peito, veja bem, deveria entrar no sujeito essa informação, mas eu não gosto de você, como um sintoma, né? Então imagina só, se um paciente meu me fala assim: então eu não gosto de você, né? Isso vai entrar em mim e vai bater aonde? Isso não vai bater no meu peito. Meu Deus, que... Não, vai pensar assim, ó, mas o que está acontecendo? Isso é um sintoma, né? O que está acontecendo? Será que, né, essa pessoa precisa, sei lá, mudar de repente a dose da medicação? Será que essa pessoa de repente precisa de uma presença maior minha mesmo? Será que você vai para um lugar objetivo? Isso é o que a gente espera na vida adulta, né? A vida adulta, ela pede uma certa objetividade. Se a gente ainda caminha, sendo adultos, né? Se a gente ainda caminha sempre nesse mundo subjetivo, ou seja, do quanto o mundo externo, do quanto as informações externas deveriam entrar em mim e tapar buracos no meu peito, tenha certeza, você está na quarta camada ainda, a gente está na quarta camada ainda, né? Então veja, esse é o movimento da quarta camada. Só recapitulando, por que isso acontece, né? Por que acontece isso? Por que a gente fica aprisionado aí nesse lugar? Ora, a gente pode ficar aprisionado nesse lugar por alguns motivos. O motivo mais comum é o seguinte, né? E aí a gente tem que ver se a gente está fazendo isso com as pessoas que estão, né, na nossa vida, de tal modo que a gente precisasse atendê-las desse modo. O grande exemplo é filho, né? Então olha só, por que isso acontece? Pelo seguinte, né? Em geral é pelo seguinte: a gente, quando era pequeno, provavelmente a gente não recebeu o influxo de um amor incondicional. Não estou aqui, pelo amor de Deus, crucificando nenhum pai, nenhuma mãe. Veja, os nossos pais e as nossas mães provavelmente fizeram aquilo que estava ao alcance deles, provavelmente fizeram aquilo que eles podiam fazer de melhor, né? Não se trata aqui de crucificar, de botar dedinho na cara de papai e mamãe, porque isso não ajuda. Isso aí simplesmente vai aumentar ainda mais esse buraco. E esse é um dos motivos pelos quais eu falo: sempre honre seu pai e sua mãe. Por quê? Cada vez que você rejeita seu pai e sua mãe, falando: é um filho da mãe, é um crápula, não vale nada, me abandonou, não me ama, o que acontece? Você está aprofundando esse buraco. Então, provavelmente a gente tem esse buraco porque a gente não experimentou aquilo que a gente chama de amor incondicional. O que é o amor incondicional? O amor incondicional é aquele amor que te suporta, que te sustenta. Veja, muito mais do que um mimo, né? Porque muitas vezes a gente foi mimado quando era criança. Muitas vezes nossos pais tentaram ali, né, dar tudo pra gente, etc, etc. Muitas vezes a gente, como pai, tenta, ou como mãe, tenta fazer isso. Mas o amor incondicional não é bem isso. O que o amor incondicional é? O amor incondicional é o amor de suporte. Sobretudo é isso. Quer dizer, você está na vida do outro para sustentar o outro. Você está na vida do seu filho, você está na vida do seu marido, sei lá, você está na vida da sua esposa, você está na vida, né, do seu irmão, para sustentá-lo de algum modo. Sustentar com o quê? Com o seu olhar, né, sempre atento. Sustentar com as palavras boas. Sustentar sobretudo, né? E aqui que está o ponto. Sustentar sobretudo com elementos materiais mesmo, você está entendendo? Isso é muito importante. Às vezes, olha só, nem só de boas palavras, né, o afeto é formado. Muitas vezes, na maior parte das vezes, o afeto ele é formado quando o outro vai caminhar e você está ali ajudando, você está ali sustentando. Então, por exemplo, né, quando um filho seu tem um projeto, quando um filho seu tem um sonho, e você, com muita racionalidade, diz: isso não vai dar certo, né? O que você faz? Você joga para ele uma comunicação de que, bem, ele é um incapaz, né? De que você não está ali ainda para suportá-lo, né? Para sustentá-lo, tá? Então, como é que a gente, em geral, deveria fazer para fechar esse contorno afetivo
no coração dos nossos filhos, no coração daquelas criancinhas que estão ao nosso redor. Suportando, sustentando, dando para eles, né, as ferramentas para que eles possam de fato alcançar os seus projetos, para que eles de fato possam cumprir as suas expectativas, né, para que eles possam alcançar as suas expectativas. É assim em geral que faz. Veja, quando a gente rejeita o projeto de alguém falando, isso não vai dar certo, ih rapaz, isso aí, ó, eu já vi acontecer, você não vai dar em nada, né? O que a gente faz? Muitas vezes a gente não suporta. É assim que funciona. O que acontece? Aumenta o buraco afetivo no peito da pessoa. Então, quando a gente foi submetido a uma criação domiciliar, na qual, né, veja bem, o nosso pai e nossa mãe, por melhor que fosse, né, por mais bonzinhos que fossem, por mais que nos amassem, mas eles estavam distantes, né? Eles não estavam ali sustentando a gente com o seu intelecto, com o seu amor, com suas disposições materiais e, sobretudo, né, não vexando a gente na frente dos outros. O que é vexar a gente na frente dos outros? Né, imagina só, tá uma criancinha ali na frente dos vizinhos, tá uma criancinha na frente das famílias e o pai e a mãe é o primeiro a apontar defeitos, sei lá, por exemplo, né? É o primeiro a mostrar ali, né, que conhece os erros do filho. O pai, em geral, faz isso para quê? Para não passar vergonha diante da comunidade dos adultos. Isso aí é terrível, né? Isso aí mata ali a possibilidade de se fechar um contorno no peito da criança, tá? Então, como é que, em geral, né, a gente... Bem, se não aconteceu com a gente, não aconteceu. Mas como é que a gente deveria fazer com os nossos, né? A gente deveria fazer desse modo, né? Nunca expor um defeito, né, diante da comunidade, diante da família, diante de sogro e sogra, né, dos nossos pais e mães, ou seja, dos avós da criança. Assim a gente garante que esse contorno afetivo vai ser fechado, tá? Então, olha só. Como é que a gente fecha contorno afetivo para que o sujeito não fique aprisionado na quarta camada? Sustentando, dando suporte, sendo, sobretudo, uma autoridade. Ítalo, autoridade parece uma coisa assim tão impositiva, veja. Não vamos confundir aqui autoridade com autoritarismo. O que é o autoritarismo? Autoritarismo é fazer tudo na frente do filho, né? Quer dizer, primeiro do que ele. Então você manda ele fazer, vai fazer porque eu quero. Né? E se não fizer, você vai lá e faz antes. Não, então vai fazer, não precisa entender não, só vai lá e faz o que eu estou mandando. Isso é autoritarismo, né? A autoridade é um fenômeno completamente diferente desse. A autoridade significa o seguinte, você cria um ambiente no qual a criança possa se mover com tranquilidade. Você cria um ambiente no qual o outro possa se mover com tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque ele sabe que você garante as ações dele, né? Ele tem um ambiente seguro para agir. Ou seja, se ele errar, isso aí vale para funcionário também. Isso aí vale para time, vale para equipe de trabalho, isso aí vale para tudo, vale para marido e mulher, vale para todo tipo de relação humana, né? Então existe uma autoridade, aqui a gente já, né, entende uma coisa, existe uma autoridade própria de pai para filho, existe uma autoridade própria de patrão para funcionário, existe uma autoridade própria de esposa para marido, de marido para esposa, de irmão para irmão. Isso aí é isso que a gente tem que entender. O que é a tal da autoridade que a gente tem que buscar para, né, que a gente crie um ambiente afetivo próprio para que o outro não fique preso então na quarta camada? É o seguinte, você cria um ambiente de segurança, sobretudo. Então, o ambiente de segurança, né, é importante que, né, ele não seja exposto nas suas falhas, né, sistematicamente. Então, então não posso falar nunca que alguém errou? Não. Você vai chamar a pessoa, né, para perto de você e com todo carinho, né, só você e ela, você vai ali expor os motivos pelos quais você acredita que essa pessoa esteja errada e, aqui é o mais importante, você vai dar os elementos de melhora para a pessoa. Isso é autoridade. Tanto se fala aí de liderança, temos que formar líderes, escola de liderança. Esse é o princípio da liderança, esse é o princípio da autoridade. Portanto, como é que você faz? Você chama a pessoa no 1 a 1, né? E no momento seguinte, você com toda a benevolência, com todo amor, você tenta fazer com que a pessoa tome a melhor decisão. Você tenta ajudar a pessoa a que ela faça a melhor escolha, né? Agora, veja, você não vai fazer por ela. Quando você faz por ela, o que você faz? Você vai lá e corta a vontade. Você corta a capacidade de ação da pessoa. Você vai dar para a pessoa uma e outra vez as ferramentas para que ela melhore, né? Então assim se exerce a autoridade. Aí você já começa a pensar, fala, Ítalo, acho que não foi bem assim que eu fui criado, né? Eu fui criado com muito amor às vezes, né? Eu fui criado sem amor nenhum, sei lá, tem algumas pessoas que foram criadas assim. Mas é verdade, né? As pessoas que estavam ali no meu comando, meus professores, meus diretores, meu pai, minha mãe, sei lá, eles davam esporro na frente de todo mundo, davam bronca na frente de todo mundo mesmo, né? Eles muitas vezes apontavam um defeito, mas também, coitado, eles não sabiam muito como resolver aquilo, então não me davam as ferramentas de melhora para que eu pudesse executar uma tarefa, às vezes prática, né? Sei lá, uma tarefa prática mesmo, arrumar uma cama, às vezes pai e mãe falam, tem que arrumar a cama, mas acredita em mim, tem criança que não tem ideia de por onde começa, né? Arrumar uma cama, às vezes, para uma criança, está entre as tarefas mais difíceis do mundo. Por quê? Porque você precisa de um método, precisa de um sistema, você precisa botar as coisas em ordem. A criança de 6, 7 anos,
ela não tem a capacidade cognitiva de entender que tem que tirar, de repente, né, o travesseiro de cima da cama, esticar o lençol, dobrar o lençol, botar o travesseiro em cima da cama. Veja, são muitas atividades, são muitas tarefas em sequência. E às vezes você dá o comando, dá a ordem, a criatura não consegue executar. E o que acontece, né? Ela não se sente amparada, abre-se um buraco ali, né, no contorno afetivo da criatura, né? E ela fica o resto da vida buscando validação de terceiros. E aí a gente já vê que é isso que faz com que a pessoa fique presa na quarta camada, portanto, tá? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Primeiro, dar o diagnóstico na gente. Fala, olha, não se trata simplesmente de ficar me ofendendo, né? Tô na quarta camada, você tá na quarta camada. A gente tem que buscar os mecanismos, né? Através, né, para entender, para dar o diagnóstico, né? Se a gente está mesmo preso na quarta camada, tá? Então, se a gente fica buscando validação o tempo todo, provavelmente a gente está na quarta camada. E aí, como é que faz, então, para sair de lá? Veja, tem um jeito terapêutico para fazer com que a pessoa saia da quarta camada e tem um outro jeito que aqui é o pulo do gato, que talvez funcione para você, que aí dá para sair da quarta camada, né? Rapidamente, em um dia, na verdade, em um instante, tá? Primeiro, né, o modo mais tradicional, o modo terapêutico mais tradicional de tirar o outro da quarta camada. Veja, não sei se você tem experiência de já ter passado num psicólogo ou se você mesmo é psicólogo, né, mas tem um conceito, sobretudo da psicanálise, chamado transferência. O que é a transferência? Isso é um conceito que a gente não precisa dominar, não precisa manejar, você não precisa entender completamente esse conceito não. Mas eu vou falar aqui e você vai pegar. O que é o conceito da transferência? É o seguinte, muita gente acha que transferência é assim, o paciente chega, né, no divã do psicanalista e gosta do psicanalista. Aí muita gente fala assim, nossa, esse paciente tem uma grande transferência, esse paciente fez uma boa transferência comigo, esse paciente gosta de mim, esse paciente gosta do processo terapêutico. Veja, isso não é exatamente o conceito de transferência. O conceito próprio de transferência é o seguinte, o paciente te colocou no lugar de pai e mãe. Isso é a transferência completa. Aí quando o paciente te põe no lugar de pai ou de mãe, a gente diz, ele fez uma transferência comigo, né? Então esse paciente fez a tal da transferência, tá? Esse é o conceito clássico de transferência. E tem uma grande razão de ser, né? A gente aqui, a gente usa a psicanálise como nossa base teórica principal, mas para explicar os fenômenos, os mecanismos da quarta camada, é importante a gente ter esses conceitos, pelo menos esse conceito claro na nossa cabeça. Não precisa a gente entender toda a psicodinâmica do Freud, não precisa entender isso. Mas esse conceito da transferência a gente precisa entender. Por quê? Porque quando o paciente põe a gente no lugar de pai e de mãe, ou seja, quando a transferência ocorre, a gente está com a faca e o queijo na mão para fechar o tal do contorno afetivo, né, que é o que está faltando para ele. É por isso que lá na apostila do professor Olavo de Carvalho, ele fala o seguinte, aquele sujeito que na fase adulta está preso na quarta camada, ele precisa de ajuda especializada, ele precisa de um terapeuta para que esse fenômeno possa ser completado. Então veja, a criatura que vai lá no divã do terapeuta, no divã do psicanalista, né, ele está no limite precisando disso. Ele está no limite tendo um buraco afetivo aberto, ele não tem um contorno afetivo fechado, e aí, é claro, aqui para a gente usar o jargão psicanalista, a gente precisaria falar dos complexos de Édipo, mas eu não vou falar de nada disso aqui, porque eu não preciso, né? Não é uma aula sobre psicanálise, né? Sobre isso aí eu abordo extensamente lá no curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos, né? Então aqui não é o caso, a gente não precisa disso para entender como será a quarta camada em um dia, né? Mas é importante entender isso, né? E muitas vezes é isso que o analisando vai procurar lá na terapia. Você fala, então eu não procurando porra nenhuma disso, né? Não tô nada disso. Eu quero, na verdade, simplesmente arrumar os problemas da minha vida. Então, das duas, uma. Ou você não enxergou que você tem um problema afetivo, ou você está em outra fase mesmo. E você precisa de uma outra linha de terapia, que não a psicanálise. A psicanálise talvez não dê conta aí de te ajudar, né? Mas quando a gente entende esse assunto da transferência, a gente, né, saca e fala, puta, entendi, rapaz, é isso. Né? É isso aqui que alguns terapeutas, né, estão propondo isso, que a transferência aconteça, que eu ponha o terapeuta no lugar de pai e de mãe, e a coisa não acontece explicitamente, né? Você não vai verbalizar isso muitas vezes, né, lá no processo terapêutico, mas quando você põe o terapeuta no lugar de pai e de mãe, o que vai acontecer contigo? Você tem então a possibilidade de fechar esse contorno afetivo se o terapeuta, olha aqui o ponto, se o terapeuta tiver uma personalidade formada e se ele conseguir te dar os recursos desse amor benévolo, um amor próprio do setting terapêutico, mas há uma necessidade de que o terapeuta tenha uma personalidade formada. Veja, se o terapeuta também está na quarta camada, a coisa não se faz, a coisa não fecha, né? Então aqui, como eu já falo, né, a principal ferramenta da terapia é a personalidade do terapeuta. E você fala, então complicou, porque você falou para mim que eu ia sair da quarta camada em um dia. Então você já está me dizendo aqui que eu tenho que encontrar um terapeuta
Eu tenho que encontrar um terapeuta com personalidade formada, que o terapeuta tem que ter personalidade formada além da quarta camada e que ele tem ainda que me amar benevolamente. Estou frito, eu não vou investir um centavo em terapia, não tenho dinheiro para isso, ou então não vou encontrar um terapeuta assim. Mas a proposta aqui não é essa, eu só estou conversando contigo para você entender o que é que a gente tem que procurar no exercício que eu vou falar daqui a pouquinho, que se ele for bem feito, ele vai tirar a gente da quarta camada assim, tá? Então olha só, o que é que o sujeito preso na quarta camada, o que é que o sujeito que tem a motivação de quarta camada procura? Ele procura a estabilidade dos seus afetos. Ele tem que ter uma segurança no seu contorno. Ele não pode mais ter aquele tipo de carência de ninguém me ama, ninguém me amou. O que vai acontecer com uma pessoa assim? Ela vai entrar em relacionamentos, né, amorosos, por exemplo, e vai ser um desastre, né, a maior parte das vezes. Porque ela vai buscar no marido, no namorado, na esposa, na namorada, no noivo, na noiva, esse lugar de pai e de mãe não vai funcionar, né? Quer dizer, uma namorada, um namorado tem outras motivações, tem outras expectativas que não é de pai e de mãe. Então o que acontece? O sujeito que está preso na quarta camada, ele tem um buraco afetivo lá, que quando ele encontra um homem ou uma mulher, né, enfim, ele acha que esses sujeitos podem ir lá e podem preencher. É claro que vai ter frustração nessa relação, né? Um namorado e uma namorada não vão conseguir entregar isso, por dois motivos. O primeiro é porque essa não é uma posição natural de namorado e namorada. E no segundo é o seguinte, pode ser que o teu namorado e tua namorada também esteja na quarta camada, então a coisa não vai fechar. Quer dizer, os dois estão buscando, né, se preencher, né, não é preencher, mas fazer o contorno afetivo. Que contorno é esse? Então vamos deixar claro que é o contorno da segurança, ou seja, alguém me ama gratuitamente, alguém me amou benevolamente e eu tenho essa confiança no peito. Eu já recebi esse impacto do mundo. É isso que o sujeito de quarta camada, que está preso na quarta camada, está buscando o tempo todo. Ele está buscando essa pancada dentro dele. Porra, alguém me ama benevolamente. E a gente já dá um outro diagnóstico. Não é querer falar mal do nosso país, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, né? E estou aqui junto com vocês. A gente está aqui, mas o nosso país tem esse traço, né, no caráter do país, para assim dizer, no caráter do povo, que já foi descrito pelo próprio Machado de Assis há muitos anos, né, dizendo o seguinte: olha, o povo brasileiro, né, ele tenta ser bom, ele até quer ser bom, ele até é simpático, mas tem um elemento de mesquinharia que está profundamente arraigado em todos nós, né? Todos nós temos um olhar meio mesquinho, meio invejoso para o mundo, né? Ou seja, você olha para o mundo assim, né, você nunca acredita direito, você não consegue se entregar completamente, você está sempre buscando coisinhas, né, minúcias, pequenezes, né, para botar na mesa, para jogar na cara de alguém. Esse é um traço constitutivo do brasileiro, né? Quando a gente entra numa discussão, a gente muitas vezes vê que é isso que acontece. Quando a gente está numa relação de trabalho, a gente vê que é isso que acontece. Outro dia, né, uma amiga estava me contando isso. Ela voltou para o seu trabalho, né, estava afastada há um tempo, né, com licença médica, voltou para o trabalho, tinha ficado um tempão em casa, né, só cuidando da própria saúde, ela estava de licença médica, cuidando do seu filho, cuidando, né, da sua família. E quando ela voltou para o trabalho, né, um trabalho ali com 12 funcionários, um escritório com 12 funcionários, ela falou assim: eu não lembrava que era assim, né? Ela ficou 1 ano e meio em casa, eu não lembrava que era assim. Mas é uma infantilidade, né, sem fim. As pessoas, elas afetam, vê se não é assim que acontece também contigo, você não repara isso. As pessoas, elas afetam ali uma infantilidade muitas vezes. Entra alguém com um pedaço de bolo, aí dá para um colega de trabalho, aí outra pessoa que está outra assim: ah, mas você nem lembrou de mim. É claro que é um pouco em tom de brincadeira, mas é um tom de brincadeira que absolutamente não cabe para uma pessoa adulta, né? Se a pessoa falou isso, né? Ah, você tá dando bolo só para ela, porque você não trouxe um pedaço de bolo para mim? Ah, você não gosta mais de mim. Isso acontece em ambiente de trabalho, hein? A todo instante esse negócio acontece. O que isso revela? Revela, bem, tem um desejo mesmo, né, de ser amado, de receber algo. E se as pessoas, se nós, né, caminhamos sempre com essa motivação no peito, a gente vai estar condenado a uma afetividade tipo infantil, né? Não é nem adolescente ainda, uma afetividade tipo infantil. Então, os ambientes de trabalho, a gente repara isso com muita frequência, que é isso que acontece nos ambientes de trabalho, né? Tá todo mundo com uma demandazinha, com uma mesquinhariazinha, né? Com uma invejazinha, que às vezes é verdadeira, às vezes é afetada. Não importa se ela é afetada, né, ou não. O importa é que isso tá lá dentro. Enquanto a gente não conseguir se livrar desse tipo de traço, a gente tá frito, né? A gente tá frito porque a gente vai estar alimentando um buraco, né? A gente vai estar alimentando um buraco afetivo que nunca se fecha. Então aqui tá o primeiro ponto, né? Quando a gente vive num país, né, no qual são raros os exemplos verdadeiros de bondade, né? Pessoas que de fato são boas, pessoas que de fato não têm outros interesses a não ser servir aos demais, pessoas que de fato, né, põem o interesse do outro na frente do seu próprio interesse. Quando a gente vive num lugar onde a gente não tem muitos exemplares humanos assim, o que aparece na gente?
aparece na gente aquela sensação, lembra? Lá atrás, de que a gente não é digno ou de que a gente não vai receber nunca esse tipo de amor benévolo, né? O amor da autoridade, no final das contas. Né? Se a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo, no qual a gente passa 6, 7, 8 horas do nosso dia e a gente não encontra pessoas assim, a gente só vai ser alimentado por esse tipo de percepção, uma percepção de desorientação. Olha, cada um está pensando só em si, não tem ninguém aqui de fato pronto para me servir, não tem aqui ninguém de fato, né, não servindo assim, me sirva, me sirva. Não, mas assim, você olha e fala, esse rapaz, essa pessoa é boa, essa mulher é boa, essa pessoa está se preocupando comigo antes mesmo. Quando a gente se submete a um ambiente assim, que tem pessoas de fato superiores aqui, a gente tem que falar claramente, olha, existem pessoas superiores e existem pessoas inferiores no nível da maturidade. Existem pessoas que de fato se preocupam primeiro em servir, em cumprir o seu dever, em amar, em entregar. E existem pessoas que, ao contrário, se preocupam sempre primeiro com seus interesses, né? Então são pessoas egoístas, exato. O quarta camada, né, a pessoa que tem uma motivação de quarta camada é uma pessoa egoísta. Então é isso. A gente vive num ambiente, né, no qual o amor não seja moeda de troca, e aqui eu falo amor não desse modo romântico, né, não precisa disso, mas esse amor assim de fato de entrega, de benevolência, né? Eu estou no ambiente de trabalho para servir, para cumprir meu dever, né? Para fazer os outros sorrirem, para pegar um cafezinho quando eu for lá fora, sem esperar nada em troca. Porque olha só, gente, que mesquinharia é essa? O que você vai esperar em troca? É só um cafezinho que você levou para a pessoa. Você está entendendo? O que você quer em troca disso, meu Deus do céu? Né? O que você quer em troca de cumprir o teu dever? O que você quer em troca de fazer o outro sorrir? O que você quer em troca de dar um bom dia? Quando eu pego um cafezinho, né, para a pessoa que trabalha do meu lado, quando eu pego um cafezinho pro meu chefe, quando eu pego um cafezinho pro meu subordinado, meu Deus, é tão pequeno isso. O que você quer receber em troca disso? Né? Não tem troca, você tá entendendo? Nem tudo na vida é uma troca. Às vezes é só entrega mesmo, tá? Quando você cumpre a tua função de pai com teu filho, né? Ou seja, você sustenta, você compra roupa para ele, você, né, matricula num colégio bom, você conta boas histórias da sua família, você ensina a criatura a fazer uma oração, você tá ali sorrindo, você tá ali, né, cuidando da saúde dele. O que você quer em troca? Para pensar nisso. Isso é a tua função, não tem troca. Isso é uma via de mão única. Você está entendendo? Se essa criatura depois, né, vier falar, não gosto mais de você, falar, mas isso é um outro problema. Isso é um problema que tem a ver com a educação dele, tem a ver com alguma coisa que está acontecendo com ele, tem a ver contigo. Aí você vai pensar assim, mas, né, vai pensar, espero que você não fale, mas você pode pensar, mas eu fiz tanto por esse menino, eu dei tudo para ele. Eu dei dinheiro, eu dei afeto, eu dei tudo para ele. E agora ele vem falar isso. Calma, né? Você tinha que dar mesmo. Isso era a tua função, você tá entendendo? O que você espera em troca? Tá? Isso é o que a gente tem que ter na cabeça, né? Se a gente está num ambiente laboral, no qual sempre tem uma coisa, né? Tem sempre uma outra intenção, por boa que seja, olha, tem uma coisa muito errada com essa sociedade, né? Com essa pequena comunidade. E se a gente está num país que é assim, né? Olha, eu vou aqui te carimbar um papel que você precisa para dar entrada lá no teu processo. Mas o que você vai me dar em troca? Como assim dar em troca? Isso aqui é o teu trabalho, não tem que dar nada, você não tem que receber nada em troca. Né? Um garçom que serve alguém, é o trabalho dele. Ele tem que servir alguém, pronto, esse é o teu trabalho. Né? Um médico que está lá fazendo uma cirurgia, ora, se o paciente te agradece, o paciente traz presente, que bom para o paciente, é uma pessoa educada, é uma pessoa generosa, é uma pessoa grata, ótimo para ele. Você tinha que fazer a coisa independente do retorno recebido. Por quê? Porque qual que é o retorno? O retorno é cumprir bem a tua função. Então, quando a gente está preso ainda nesse mecanismo de receber algo em troca, a gente pode saber, ó, a gente está na quarta camada, a gente não passou de lá. Não está tão preso aí ainda. Se essa é a expectativa que vem por dentro, a gente está preso. Ora, e se pelo outro lado, se a gente vive num ambiente onde não aparece um único sujeito que consiga de fato ser generoso, entregar sem esperar nada em troca, então a gente está condenado a ficar na quarta camada, né? Está condenado a ficar na quarta camada. Aí sim, o Olavo falou lá, você vai precisar entrar no processo terapêutico. Ou fazer o que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Mas é bom entender essas coisas, né? É bom entender essas coisas. Então, um exercício bom para você já se acostumando, né, a se livrar da motivação de quarta camada. Exercitar, não esperar nada em troca. Isso, olha só, isso não é para criar em você um olhar cínico diante do mundo. Isso não é para criar em você um olhar pessimista diante, né, para o mundo. Não é para isso. Quando alguém não espera nada em troca e fala assim, mas também não espero nada em troca, fala com esse rancor, né, com esse amargor na boca, a pessoa obviamente está esperando algo em troca ainda. Esse não esperar nada em troca, veja bem, esse sirva e não enche o saco que a gente fala, né? Esse sirva e não enche o saco, é para ser dito com alegria. Alegria de quem entendeu as motivações de um homem e de uma mulher madura.
É para ser falado com alegria, não é para ser falado com tristeza, não. Né? Então quando você fala assim, mas também não espero mais nada do meu filho. Na verdade, o que você está falando? Você fala assim, eu não acredito que ele possa ser uma pessoa boa. Eu não acredito que ele possa mudar. Isso não tem nada a ver contigo. É porque é óbvio que você espera. Né? Quando você ainda fala assim, desse modo. É óbvio que você espera. Se você não esperasse, você estava ali só servindo sem sequer parar para pensar, né, que esse é um problema. Tá? Vamos meditar sobre isso. Olha só. O não esperar nada em troca é para ser dito com alegria. É a alegria de quem entendeu os motivos da maturidade. Essa é a história. Ora, então vamos lá. Uma forma, então, né, da gente fechar esse contorno afetivo é fazer a tal da transferência no set terapêutico e que essa transferência seja feita, né, para alguém, para um terapeuta que de fato possa te entregar. Esse é um jeito. Uma outra forma é você cruzar com alguém na tua vida que sabe amar generosamente sem esperar nada em troca. E olha, isso não é uma coisa que você possa dizer, né? Olha só. Você encontrou alguém assim. Esse sujeito pode dizer o que for, que ele é bom, que ele não é bom, mas isso não é um problema de dizer ou não. A transformação só vai acontecer em você se ele de fato for assim. Se esse teu chefe, se esse teu colega de trabalho, se esse teu funcionário, se esse teu primo, se essa tua irmã com quem você convive, se ele de fato for uma personalidade madura, se ele de fato, né, conseguir te entregar um amor serviçal, um amor benévolo, de fato não esperando nada em troca, aí você talvez consiga sair da quarta camada, tá? Então não dá pra apostar nisso. Né? Eu não posso assim, sai da quarta camada achando alguém que seja assim. Então, porra, mas esse é o problema do Brasil, né? A gente não tem essas espécimes aqui no Brasil. A gente não tem pessoas assim disponíveis abundantemente. Não temos pessoas assim aqui disponíveis abundantemente. Isso é o país da mesquinharia. É o país onde a gente não consegue declarar que o outro é melhor que a gente. Né? Se a gente não declara que o outro é melhor que a gente, ferrou, estamos fritos, né? Porque ele pode até ser melhor mesmo, mas ele tá fechado ali, né? E aqui esse é o conceito, né, do melhor e do pior. A gente está acostumado a ouvir isso o tempo todo. Não tem ninguém, né, melhor e pior. São apenas diferentes. Não. Para com esse negócio. Né? Tem gente diferente mesmo, né? Isso é o normal que todo mundo seja diferente. E tem gente que é melhor mesmo. Tem gente que é superior moralmente a gente. E tem gente que é inferior moralmente a gente. Olha, o mundo é hierárquico, né? Mas é claro, a gente está num país que foi desmontado por uma certa ideologia do igualitarismo, né? O igualitarismo na educação, o igualitarismo na política, isso é uma bobeira. É claro que tem hierarquia, tem gente que é mais bonito que outro, tem gente que é mais alto do que outro, tem gente que é mais inteligente do que outro, tem gente que é melhor do que outro. Todo mundo sabe disso por experiência. Não adianta querer falar o contrário. É claro que essa experiência demonstra isso, né? Pronto, simples assim, tá? Então como é que faz? Faz do seguinte modo. Vamos lembrar, o sujeito que tem a motivação de quarta camada, qual que é a motivação dele no final das contas? Não é uma motivação ruim, mas é a motivação de fechar um contorno afetivo, que vem através da estabilidade. Tá? Então o que esse sujeito de quarta camada está querendo? Ele tem um desejo de estabilidade, né? Que nunca consegue ser preenchido, nunca consegue ser feito. Né? Então por isso ele fica toda hora tentando, né, enfiar afeto dentro dele. Ele fica toda hora tentando saber se o outro gosta mesmo dele ou não. O que esse gosta não? Ele está querendo saber se ele pode ou não ser estabilizado. Se ele pode ou não ter uma percepção desse amor benévolo, transcendente, né, perene, que dá os motivos da segurança dele. Isso é a motivação na quarta camada, que devia ter sido, né, completada lá na infância. Não foi para a maior parte de nós, então a gente vai ter que fazer isso na vida adulta. Isso pode ser feito, estou recapitulando, hein? Calma que eu vou chegar lá. Isso pode ser feito através do encontro com alguém, né, e da exposição maciça e da abertura a esse alguém que de fato sabe te amar benevolamente, desinteressadamente, gratuitamente. Pode ser feito assim, tá? Ou pode ser feito de um outro modo. Através de um certo exercício, que é o exercício da contemplação. Mas isso não é para durar muito, isso é para ser feito em isso. Ou é feito num relance de olho, você vai ter que tentar fazer isso, tá? Ou não é pela exposição contínua. Como é que é esse exercício? Olha só, né? Veja, o sujeito da quarta camada, ele procura estabilidade. Um certo domínio afetivo estável. É isso que ele procura dentro dele, tá? É isso que ele precisa que se complete dentro dele. O sujeito de quarta camada, ele tem um certo pavor diante do mundo. Ele acha que as pessoas não amam, ele acha que os amores não duram, ele está sempre ali tentando fechar esse círculo. Mas olha só, tem uma coisa fora de nós, né, chamada mundo. Tem uma coisa fora de nós, que é um mundo, né, que não foi criado pela gente, né, não foi criado pelo nosso pensamento. Isso fica provado do seguinte modo: se você morrer agora, você parar de pensar, o mundo continua existindo. Né? Quantas pessoas você já não viu morrer? Poucas, na verdade, a gente vê poucas pessoas morrer. Mas você certamente tem a notícia de que o teu bisavô morreu, de que a bisavó morreu, de que algum parente próximo morreu, de que um amigo morreu. E, olha, o mundo continua aí. Então o mundo não depende do nosso pensamento para existir. Tá? Então veja só, o nosso pensamento não é fundamento do mundo externo. Isso aí está claro, a gente precisa
falar, porque, né, tem uma outra ideologia que tenta corromper isso da nossa percepção, né? Então veja, tem um mundo externo. Outra coisa que acontece, curioso pra caramba, mas acontece, é que, imagina, você tá lavando louça, imagina só, vem comigo aqui, eu preciso que você aprofunde comigo aqui, que você, né, entre nesse exercício de contemplação agora. Você tá lavando louça, você ligou a água, você pegou a esponja, botou detergente, pegou o prato sujo e começou a esfregar o prato. Começou a esfregar o prato sujo. Você terminou o processo, né? Tirou a esponja, né? Passou água no prato. Olha só, aquela água que estava correndo, né? Ou aquele prato, né? Eles continuam sendo eles. A bica da pia continua ali no lugar dela. O prato continua sendo o mesmo prato do início e do fim. Isso pode parecer uma viagem enorme. Veículo, o que você está falando? Eu estou falando de uma coisa, estou falando de uma coisa chamada estabilidade. Estou falando de uma coisa chamada princípio de identidade. As coisas são o que são. Né? As coisas são o que são. Esse celular que está aí na frente da tua mão, que você está vendo esse vídeo, essa tela de computador que está aí na tua frente, você está vendo, né? Essa aula, elas permanecem ali. Esses elementos permanecem, eles não mudam. Eles não viram outra coisa no fluxo do tempo. Eles continuam sendo eles. O computador continua sendo computador, o celular continua sendo celular, o prato continua sendo prato. As coisas são e permanecem. Ora, o desejo do sujeito de quarta camada é um desejo de permanência. É um desejo de que ele é sustentado, ele é suportado. Quando a gente tem verdadeiramente essa experiência de que as coisas são, de que as coisas permanecem, a gente é invadido por uma estabilidade. A gente é invadido por uma estabilidade que transcende a gente. Ora, quando a gente nota que a gente não é fundamento da existência, que a gente não é fundamento do mundo, que não foi através da nossa vontade que o mundo foi criado, ora, já tinha um mundo aí antes de você entrar nele, antes do teu pai conhecer tua mãe, antes do teu pai namorar tua mãe, o mundo já estava dado. Aquela pedra escondida lá no topo da montanha, ela estava lá e vai continuar lá, independente da tua vontade, independente da tua permanência, independente do teu desejo. Quando a gente consegue contemplar a permanência do mundo, a gente é invadido por uma percepção, não é uma sensação, por uma percepção de que as coisas são. E quando a gente é invadido por essa percepção, esse círculo se fecha. Aquele desejo do sujeito de quarta camada, ele é preenchido finalmente. Então qual que é o exercício? O exercício é o exercício da contemplação. Você precisa, veja bem, e eu prescrevo esse exercício para meus pacientes, para meus amigos, você precisa ir a uma janela, você precisa ir a um campo e olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para a copa exuberante de uma árvore, ou olhar para uma pedra que está na tua frente. Tanto faz. Você vai ficar olhando, e é através do olho que essa coisa entra. Você vai ficar olhando para esse elemento natural até que você seja, preste atenção, até que você seja obrigado a declarar, você vai ser obrigado a declarar, essa coisa é, essa pedra é, independente da minha vontade. Esse céu ele existe, ele está aí, ele tem uma permanência. Quando você declara isso, você entrou na cadeia do ser, você tem uma sensação, uma percepção de estabilidade. Você pode ser invadido por uma sensação ou pode não ter sensação alguma, pode ser só a percepção. As duas coisas podem acontecer contigo. Mas você precisa ser obrigado, preste atenção, você precisa ser obrigado a declarar, essa pedra é. Quando essa palavra sai da tua boca, esse é, sai da tua boca com essa força, a força de que não dá para ser de outro jeito, imediatamente você cria uma estabilidade dentro de você. Você sai da tal da quarta camada em 1 segundo, na verdade. Em 1 segundo você sai da quarta camada. Por quê? Porque você nota que o mundo exterior tem uma estabilidade. Então, as coisas são estáveis. E aí você começa a ter desejo de confrontar a estabilidade do mundo exterior. O que é isso? Isso é a motivação na quinta camada. Qual que é a motivação na quinta camada? É a motivação do adolescente. O que é o adolescente? Né? Adolescente, entre aspas, que completou a quarta camada. É a motivação da briga. Eu quero agora testar a minha força no mundo. Eu quero ver se esse mundo de fato tem uma consistência. Eu quero ver se de fato eu tenho uma consistência, eu tenho uma estabilidade. E aí você vai para o mundo exterior. Pela primeira vez o teu olhar de fato é atraído para o mundo exterior. Veja, a transição da quarta para a quinta camada ela é muito importante. É a primeira transição
extrínseca. Você sai desse domínio interior egóico, egocêntrico, egoísta e vai para o mundo exterior. A tua motivação, então, é testar o mundo. Não tem mais a ver contigo. Quer dizer, não tem mais a ver com a formação desse teu, né, desse teu próprio, desse teu mundo interior. Tem a ver contigo por quê? Porque é você ainda se testando no mundo. Beleza, isso já é superior. Você aprendeu que as coisas têm uma consistência. Você está instalado dentro dessa consistência. Então você testa. Você começa a testar. Entende por quê? Que em algum momento do amadurecimento afetivo, o adolescente precisa romper com o pai e com a mãe. Ele precisa romper contigo. Não é romper, mas veja, ele já não está mais chupando, né? Chupando o seu afeto. Pelo contrário, agora ele está confrontando-se com você. Você entende o movimento de quinta camada? O movimento de quinta camada é esse movimento extrínseco de saída. Isso é tudo para uma pessoa que está presa, adulto e está preso na quarta camada. Isso é tudo. A pessoa que está presa na quarta camada, ela precisa fazer a experiência da consistência. Ela precisa fazer a experiência do ser. Ela precisa ser obrigada, repito, uma e outra vez, até que você também consiga declarar comigo: essa pedra é. Esse tronco de árvore é. Esse céu é. Quando você declara esse é verdadeiro, né, que vem através de uma contemplação, fala, não dá para ser de outro jeito. Isso acontece num instante. Você fecha a demanda de quarta camada, você passa a olhar para o mundo. Você passa aí para o teu ambiente de trabalho e você não é mais o foco da tua atenção, porque você descobriu uma maravilha. É a maravilha de que o mundo lá fora existe. O mundo lá fora é. Você entende a consistência do mundo, você passa a confrontar o mundo. Você passa a buscar, então, né, ganhar dinheiro. Você passa a buscar, então, sei lá, discutir com alguém. Sei lá, isso já é superior às motivações de quarta camada, para que, então, você possa, no fim desse processo, né, buscar a motivação de servir, já não pensando mais no teu afeto. Veja, esse não é um abandono de quem não se gosta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas essa é a motivação daquele que tem o seu mundo afetivo estabilizado. Você, de algum modo, quando faz esse exercício, você remonta aquela necessidade infantil do desejo de permanência, o desejo de ser, que o pai e a mãe deveriam entregar para você, mas que por uma infelicidade não conseguiram. A criança ela já tinha que entrar nos 9, 10 anos com isso fechado. Nossa, eu já tenho a percepção do ser, da permanência, dessa bondade benévola, porque olha, o mundo, ele é por um ato de bondade, ele podia ser outra coisa, ele podia ficar mudando o tempo todo, mas quando você declara esse você adquire aquela permanência que não foi conquistada na sua infância. É isso que acontece. Veja, algumas pessoas dirão, então você é a experiência de Deus, então isso ainda é muito anterior à experiência de Deus, muito anterior. Eu não sou tão ambicioso aqui, não é isso que a gente pretende, não tem a ver com Deus isso tem a ver com a estrutura do mundo. Você está entendendo? Tem a ver com a estrutura do mundo. Fala, mas o mundo foi criado por Deus. Tudo bem, se você tem, né, essa ideia na tua cabeça, só não confunda. Né? É importante você fazer essa experiência do ser, até para que você possa vir a ter uma religião depois consistente. Por que é que tantas pessoas não têm religião, abandonam a religião, acham a religião um saco, uma bobeira? Por isso, porque realmente, né, se o Deus não se refere, né, se a gente não refere o Deus a essa coisa, a essa permanência, essa consistência, a verdade é que não tem Deus nenhum. Vai ter uma profunda dúvida no coração de todo mundo, vai ter um profundo ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Então veja, essa experiência precede qualquer tentativa de religião. Essa experiência precede qualquer tentativa, inclusive, de oração. Porque se você não tem a noção da permanência, você está conversando com quem? A coisa muda toda hora. Você está dialogando com quem na tua oração? A coisa muda toda hora. Entende? Então, a saída da quarta camada ela é fundamental para a gente. Sem isso a gente não tem força, sem isso a gente não tem consistência, sem isso a gente só tem frustração, sem isso a gente tem uma sede, né, um desejo de amor, de afeto que vai acabar estragando nossas relações humanas, né, nossos namoros, nossos casamentos, essa relação de marido e filho. Tá bom? Então é assim que se sai da quarta camada, não em um dia, mas num instante. Você precisa se comprometer em fazer esse exercício. Isso não vai vir só com um movimento, um lance do teu pensamento. Você vai precisar ficar feito um idiota na frente de uma pedra, você vai precisar ficar feito um bobão na frente da copa da árvore, sem nenhum movimento de vergonha, sem querer se mostrar para ninguém, sozinho, você e a existência, você e o ser, você e a permanência das coisas, você e a identidade das coisas. Quando você nota que as coisas têm uma identidade, que permanece, que existem e que te obrigam a declarar isso você finalmente fecha essa demanda da quarta camada.
façam essa experiência. Nos vemos na aula do mês que vem. Abraço, pessoal!